and I can see through it. I ain't gonna spend more time. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say, I have the power. Day by day, things keep on moving. Just gotta give them the right direction. And let your dreams be your goals. Let your life be your dream. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say, Rita, não faças barulho ao sair. There's no turn back now. It's your Ora, muito boa noite a todos. O meu nome é Jorge Mendonça, sejam bem-vindos a mais um webinar do I Have the Power. O I Have the Power é uma marca da Solfood e tem feito, digamos, alguns webinars de diversas academias. Nós estamos organizados através de 7 academias. Uma das academias é a Academia de Liderança e digamos, temos ao longo deste período de confinamento temos feito aqui alguns lives, alguns webinars. Na Academia de Liderança tenho convidado, digamos, algumas pessoas que de alguma forma podem inspirar através do seu exemplo. Nós hoje não temos aqui o Dr. Adelino Cunha a moderar, digamos, este debate, porque ele está a dar o Alto Desempenho com o PNL em Lisboa, portanto, depois destes 3, 4 meses praticamente com formação online, nós começamos hoje com formação presencial em Lisboa, já tínhamos começado a semana passada no Porto, e portanto ele não poderá estar aqui connosco, e portanto deixou-me aqui os comandos deste webinar e deste painel. Eu vou começar então por apresentar, digamos, o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é o Miguel Neiva, e a quem eu desde já agradeço o convite. Vou ler aqui, digamos, uma breve apresentação do Miguel. O Miguel Neiva digamos, nasceu no Porto, do Porto, nasceu em 1969, é designer de comunicação com, digamos, mestrado em design e marketing e é também um empreendedor social. Criou o Colored, que é um sistema de identificação de cores para daltónicos, um código pioneiro, universal e inclusivo que permite a inclusão de cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Desde 2008, o Miguel está totalmente dedicado à implementação mundial deste sistema de comunicação inclusivo, considerado pela revista Galileu, da editora Globo do Brasil, como uma das 40 ideias para melhorar o mundo.
O Código Colored está já a ser implementado em vários países, por diversas instituições dos diferentes setores económicos da sociedade. O Miguel criou ainda uma ONG para assegurar que o Colored possa ser utilizado na educação, livre de custos, permitindo assim a inclusão de crianças daltónicas sem discriminação, tendo sempre em mente a missão de levar esta ferramenta a todo o mundo, tão longe quanto se possa alcançar, tentando promover um mundo melhor para todos. Convidado para diversos eventos, seminários, congressos nacionais e internacionais, eu tive o prazer já de ver o Miguel nesses congressos, onde intervém como palestrante, partilhando a sua experiência e paixão com todos. A sua paixão, dedicação e trabalho tem vindo a ser reconhecida, tendo sido condecorado com o grau de oficial da Ordem de Mérito Comercial pelo Presidente da República nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas em 2015. Tem também sido reconhecido com medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, distinguido pela Presidência da Assembleia da República em 2012, medalha de mérito grau prata atribuído pelo Presidente da Câmara Municipal do Porto em 2013, e, portanto, eu poderia estar aqui. Falamos muito aqui da Colored, nós quase que ligamos o Miguel à Colored e a Colored ao Miguel, portanto, o Miguel quer que a cor seja para todos, e então eu vou começar aqui por fazer algumas questões ao Miguel, a quem desde já agradeço imenso o facto de ter aceito o convite. Eu costumo dizer que melhor do que ser uma pessoa conhecida é ser uma pessoa que vale a pena conhecer, e efetivamente o Miguel é uma das pessoas que vale a pena conhecer. Portanto, eu lançaria então aqui a primeira questão ao Miguel. Falámos aqui um bocadinho muito da Colored e vamos falar, obviamente, mas eu gostava, Miguel, que nos falasses um pouco de ti, não é? Eu recordo um bocadinho de quando nos conhecemos. Curiosamente, eu estive a ver aqui alguns apontamentos e faz agora 4 anos que eu te lancei também um desafio para vir a um jantar de debate da Academia de Liderança. Tu não me conhecias, não nos conhecíamos, eu mandei-te um e-mail, tu aceitaste logo, e recordo quando fui, digamos, receber-te no Hotel Holiday Inn em Gaia, e tu estavas a subir as escadas, disseste-me uma coisa do tipo, pá, eu não sei muito bem onde é que venho e ao que venho, pá, mas trata-me logo, trata-me por tu, e portanto, ou seja, puseste-me perfeitamente à vontade, e eu fiquei inclusivamente surpreendido, mas de alguma forma confirma aquilo que eu também já tenho vindo a detectar, que é as pessoas de enorme sucesso, melhores pessoas, excelentes pessoas, normalmente são pessoas simples. E, portanto, eu queria que me falasses um bocadinho de ti, antes de irmos então à Colored. Provavelmente tens que ligar o microfone em cima. E se no segundo painel, digamos, no segundo botão, tem? Está ligado. Já está, muito bem. Estás a ver, até fiquei sem jeito, deixaste-me sem jeito. Mas, de facto, quem é o Miguel? Assim, por acaso, felizmente não é recorrentemente, porque para mim é uma pergunta difícil, porque não gosto. Não estou habituado a falar de mim e de facto, o que é o Miguel? E não usando essa questão da terceira pessoa, eu sou um designer apaixonado pelo design, mas muito mais apaixonado por viver e muito mais apaixonado pelas pessoas. E de facto estavas aí a recordar aqueles quando nos conhecemos, e já lá vão 4 anos, é um facto, e o mundo, a vida precipita-se a uma velocidade mais forte até do que aquilo que nós conseguimos acompanhar. Pelo menos eu sinto, se as coisas fossem um bocadinho, não eram mais lentas, porque eu gosto desta dinâmica toda, mas se o tempo fosse mais esticado, era melhor. Mas estava-te a dizer, tenho 51 anos, sou um apaixonado por tudo o que é o simples, e o conceito do design está intrinsecamente ligado a isso, forma adequada à função. E pronto, e tenho um privilégio muito grande, e eu acho que isso faz com que eu estava-te a ouvir falar e a ler um bocadinho que essas coisas, e eu nem me lembro delas, porque é tudo tão vivido, tão intenso, e felizmente vivo o momento, não vivo para o momento, nunca pensei nas coisas assim, vivo o momento, não vivo para aquele momento, não, porque eu nem sei qual vai ser esse momento. Por isso,
é um bocado isto, desculpa o calão, a estupidez natural. Sou assim, sou assim. O que torna para mim tudo muito simples, quer pelo design, que é a minha atividade e a minha paixão, e por ser a minha paixão, a minha atividade, as 24 horas do dia são boas, não é? Porque tenho prazer a fazer tudo. E depois gosto muito de estar de rodeado de pessoas, de estar com as pessoas e trabalhar e viver para elas, porque de facto eu acho que isso é o que nós devemos fazer. Para o resto sou um tipo normal, tenho 2 lindas filhas e pronto. Muito bem, muito bem. Já agora, não estava aqui no alinhamento da pergunta, mas és uma pessoa que gostas de pessoas, portanto, provavelmente gostas do abraço, etc. Como é que viveste este período de, digamos que não houve tanto contacto com pessoas, pelo menos na parte mais física, não é? É assim, de facto, e dividindo as coisas em 2 partes. E isso é uma pergunta, eu acho que é uma pergunta muito interessante, oportuna porque estamos ainda a viver esse momento, mas é uma pergunta que eu gosto sempre de ouvir fazer a alguém, porque todos sempre tivemos maneiras muito diferentes de encarar e de viver tudo isto, e mesmo dentro daquilo que cada um de nós viveu, teve momentos diferentes. Foram 2 meses e meio decididos num momento, porque foi uma coisa toda muito rápida, com as pessoas a viverem isto de maneiras diferentes dentro das famílias, dentro de si próprios. Felizmente, e por isso, pegando agora na resposta, não senti de perto aquilo que eu não queria sentir, que era problemas de saúde, em mim, ou nos meus, ou em quem esteve próximo. Tive alguma proximidade, mas confesso que foi, felizmente, uma coisa fácil de levar. Mas foi um estaladão muito grande, desde toda a questão emocional, que foi o confinar-nos, o conseguir adaptar-nos rapidamente a hábitos e a viver com as pessoas e confinados. Tenho um cão que me fazia companhia todos os dias a passear, que coitado do cão, ao fim de 15 dias já olhava para mim e eu dizia vamos à rua, e ela olhava para mim naquela outra vez. Mas teve momentos muito interessantes, e eu acho que eu trabalho com a cor, eu acho que o cinzento tanto é branco escuro como é preto claro, como aquela história do copo meio cheio, meio vazio. E abstraindo-nos de todo aquilo que poderia ser um mal efetivo, que infelizmente muita gente sofreu e que muita gente ainda sofre, e são dores que não vão, que vão ser muito difíceis de esquecer ou de ultrapassar, mas à margem disso tudo, naquilo que foi o confinamento soft, eu acho que teve momentos muito interessantes. Eu vivo no centro da cidade do Porto, passear na cidade às 11h30 da noite, de uma quinta, de um sábado, de uma segunda, e ver a cidade completamente vazia, ver a maneira como as pessoas se adaptaram rapidamente, com esforço ou sem esforço, a tudo isso, foi um desafio muito interessante de viver. E depois por pensar o futuro sem saber quando é que era, como era e o que é que iria ser. E a ressaca do voltar a este novo normal, que eu espero, e fala-se muito do novo normal, e eu espero que mais do que o novo normal nós consigamos aprender e tirar boas lições disto, porque foi um castigo que nós vivemos, uns com razão, outros sem razão, mas foi um castigo que o soubemos gerir e viver bem. E este retorno, esta ressaca, porque momentos de ansiedade diferentes, momentos de estádios diferentes, e lidar com equipas e com pessoas, eu acho que é um desafio mais complexo do que foi o desafio de nos confinarmos. Perdendo o toque, e a minha vida é viajar, eu ando sempre por todo lado, com as conferências e com reuniões, e senti falta disso. Mas tudo isso facilmente se ultrapassou, havendo à vontade e saúde para o fazer. Muito bem. Curiosamente, fizeste-me lembrar uma história. Eu tenho um amigo meu que agora, neste período de confinamento, me disse: ó Jorge, eu tenho um cão há 10 anos e foi a primeira vez que eu fui passear o cão. Porque podia-se passear o cão, né, quando se Mas sabia, e pensar até nisso, porque este voltar, o desconfinar, a minha cadela não tem esse problema, felizmente, porque ela vai comigo trabalhar,
mas a ressaca dos cães de ficarem agora outra vez sozinhos em casa. Eles tiveram 2 meses e meio com toda a gente ali ao lado. Passear o dono, não é? Muito bem. A passear o dono. Muito bem. Agora, já te devem ter feito esta pergunta milhões de vezes. Portanto, como é que surgiu o Colored? Eu sei, não é? Porque pronto, tenho acompanhado, mas para as pessoas que nos estão a acompanhar, como é que surgiu o Colored? Como é que ele surge? Eu sei que surge de uma tese de mestrado, não é? Mas... Isso é engraçado e vai encadear na primeira pergunta. E se calhar mostrar aquilo que é o prazer e que eu tenho naquilo que faço. Eu sou designer, como te disse, designer gráfico de formação, de paixão, e sempre acreditei e vi que o design tinha a capacidade, a competência, até a missão de poder fazer um mundo melhor. E estávamos em 99, já tinha terminado o curso há 8 anos, já tinha o ateliê, dava aulas de design e resolvi voltar à universidade para fazer mestrado, isto ainda anterior a Bolonha, porque eu queria saber mais sobre o design inclusivo, se bem que naquela altura, ao nível do produto, já alguma coisa estava desenvolvida, ao nível do design inclusivo, do design for all, como se chamava, mas na área da comunicação muito ou nada existia. E então a vontade de fazer alguma coisa, de pôr o design ao serviço das pessoas, era algo que me movia. E a questão do daltonismo surge, curiosamente, pela ignorância, e é bom isso. Porquê? Porque a ignorância às vezes permite-nos tentar entender mais. Eu sempre... Até começar a trabalhar no Colored, eu sempre tive a paranoia de poder ficar daltónico, e um designer em que a cor é uma ferramenta de trabalho essencial, não ver bem as cores, era algo que me preocupava. E disse há bocado a ignorância, porque de facto raramente se fica daltónico. Nasce daltónico, é muito raro o daltonismo adquirido, embora possível, mas muito raro. Por isso o daltonismo sempre me teve presente. E depois também, por estar presente, lembro-me de alguma crueldade inocente de criança que eu e os meus colegas, na altura da escola primária, fazíamos a um colega que tínhamos daltónico. Hoje tenho consciência das brincadeiras que lhe fazíamos, sem maldade, mas não deixavam de ser constrangedoras. Hoje, mais do que tudo, entendo e presencio um miúdo daltónico é vítima de bullying, muitas das vezes até exercido pelo próprio. Mas a questão do daltonismo sempre esteve presente. Então voltei à universidade, fiz a parte curricular do mestrado, bati o pé e disse: eu quero fazer uma tese com qualquer coisa relacionada aos daltónicos. E ali eu vi, nesses momentos, nessas partilhas de vontade de fazer isso, uma coisa absurda, que é: daltónicos, isso não existe. É como enterros de anão, nunca vi nenhum. E eu olhei e pensei: isto mais do que não ver as cores é socialmente de mau, é um sinal, é depreciativo. Então fui procurar o que é que havia para daltónicos, se havia alguma coisa, e o facto é que constatei isso. Primeiro, não existia rigorosamente nada, e pensava eu: porque é que foi à Lua, foi só ao fundo do mar, e não se pensou nos daltónicos? E mais tarde vim a perceber que o daltónico também não reclamou pela solução, mas depois podemos falar isso. Mas, mais do que não encontrar nada, encontrei o tal fator depreciativo. O que era o daltónico? Era um árbitro que não marcava o penalti, era um presidente que prometia uma coisa e depois fazia outra, ou seja, uma conotação depreciativa. E esse processo tornou-se aliciante. E então, depois de estudar o daltonismo e de trabalhar com médicos da área da oftalmologia, entender o que efetivamente é ser daltónico, porque nós temos uma ideia errada, e até podemos fazer uma brincadeira aqui, já que estamos a falar nisso, que eu vou simular a visão de um daltónico. Basicamente, a maior parte dos daltónicos vê assim tons de verde, embora veja brancos. Mas, para além de tudo, depois de estudar o daltonismo, o trabalhar com daltónicos foi um processo incrível. Daltónicos de vários países em que nunca ninguém se tinha preocupado com eles. E uma coisa curiosa e uma pergunta que é muito recorrente fazer é: se eu sou daltónico? Eu não sou daltónico. E se calhar não, tenho hoje a certeza que o facto de eu não ser daltónico é que fez com que este projeto ganhasse a dimensão que ganhou, chegasse onde está a chegar e incluísse quem está a incluir. E o que prova
que nós somos muito mais competentes se fizermos as coisas a pensar nos outros do que a pensarmos em nós próprios. E eu digo isto porquê? Porque existem vários graus de daltonismo. Há pessoas que veem preto e branco, há pessoas que confundem umas cores, há pessoas que confundem outras. Se eu fosse daltónico, eu teria um desses graus de daltonismo. Ou seja, eu iria encontrar uma solução para resolver o meu problema. Correto. O facto de eu não ser fez com que eu fosse procurar uma solução que servisse 350 milhões. E isso é muito, muito, muito gratificante e foi desde o primeiro momento o prazer que me deu tudo isto. Porque isto de não dar em nada, é um facto. Mas ver a vontade e a disponibilidade que o daltónico, no seu anonimato, na sua privacidade, que eu respeitei sempre, senti-se que tinha aqui uma solução que o pudesse incluir sem o discriminar. E pronto, e o Colored nasceu disso. Portanto, tens consciência que, digamos, o teu trabalho, todos os dias, a tua ideia, no fundo, ajuda 350 milhões de pessoas, não é? Pelo mundo fora, e suponho que em Portugal serão mais ou menos 500 mil de pessoas, não é? Em Portugal. É assim, eu tenho, a consciência, eu não sei se a tenho, porque não tenho, confesso-te que eu nunca imaginei a dimensão que isto fosse ganhar, e ainda hoje, no final da manhã, estive em Cantanhede, porque foi hasteada a bandeira azul nas praias, época balnear, e a bandeira do Colored está lá, ou seja, nunca imaginei termos a bandeira verde e vermelha que define se uma pessoa pode ou não pode tomar banho, ou seja, se é seguro ou não é seguro, que o Colored estivesse lá naquilo que é uma norma internacional, nunca imaginei, e ver a facilidade com que as pessoas aderem a isso é muito, muito, muito gratificante. Muito bom. Eu cada vez sou mais fascinado por negócios que são sustentáveis e que ainda por cima têm um impacto social, não é? Portanto, a tua empresa foi criada, suponho que em 2010, mas eu estive a pesquisar, com um investimento inicial de 10 mil euros, corrige-me se, porque não tivemos a preparar sequer as perguntas, não, tá com capitais próprios e tem tido um crescimento orgânico sem recurso a qualquer financiamento ou dívida, né? Como é que se consegue, através de uma ideia, transformar isso num negócio? Okay? Como é que, ou seja, porque há muitas, né, organizações sociais que, digamos, depois aquilo não é um negócio. E, portanto, como é que tu conseguiste, digamos, através de capitais próprios, transformar isso numa ideia e uma ideia que fosse, digamos, sustentável? Assim, como é que se consegue? Primeiro de tudo, com paixão e acreditar que se pode sempre inovar. E a inovação hoje em dia ela é muito ligada à tecnologia, naturalmente, muito ligada ao digital, naturalmente. Mas a inovação é muito mais do que isso. E o facto de eu, quando criei o Colored, nunca imaginei, nem nunca pensei como é que eu um dia vou conseguir materializar isto. Não, fui fazendo as coisas com a consciência daquilo que era o que os meus olhos viam e como eu interpretava isso. E o facto, isto tem alguma sequência. A minha tese demorou 8 anos a fazer. Demorou 8 anos porque eu não tinha pressa de acabar. Não havia nada. Por isso eu não tinha que correr contra o tempo. Também o daltónico viveu milhares de anos sem ver as cores, poderia a coisa demorar mais, mas o que eu tinha uma certeza é que isto tinha que ter utilidade. Porque eu queria que isto fosse muito mais do que uma tese enfiada na biblioteca de uma universidade. Tinha que ser útil. Por isso, o tempo era o tempo necessário, como tu plantares uma árvore. Se lhe des muita luz e muita água, ela não vai crescer num dia. Por isso, ter essa paciência, essa resiliência, e ela não foi pensada. Foi indo sendo à medida, gerida à medida que eu ia tendo o retorno e o feedback com quem estava a trabalhar, principalmente até com a questão dos daltónicos. Só que depois tens uma solução que resolve um problema, tens perfeitamente identificados âmbitos onde ele faz mais sentido ou menos sentido, mas onde a cor é efetivamente um fator relevante de orientação, identificação à escolha. Não tens concorrência, ou seja, não é concorrência no sentido de pejorativo da competição, mas não tinhas nada para ir olhar e perceber se os outros fizeram assim e funcionou, eu vou fazer assim.
Ou então, se aqueles fizeram assim e não funcionou, eu não vou fazer assim. Ou seja, não tinha modelo de comparação. Por isso, todo o processo tinha que ser gerido ongoing. E depois outra questão, que eu sou designer. E na altura eu tinha uma coisa que eu sabia que na mão que valia, no sentido abstrato, muito. Agora, se conseguisse pôr lá funcionar e chegar a 350 milhões de pessoas no mundo, é impossível. É impossível. E ainda para mais, não sendo o daltonismo uma limitação visível. Tinha que andar a bater à porta das pessoas à procura dos daltónicos. Era impossível. Mais do que ser impossível, ia subverter completamente aquilo que eu sempre defendi nisto, que era incluir sem discriminar. Era dar ao daltónico uma solução sem que ele tivesse que pagar por ela, nem tão pouco que ele tivesse que assumir a sua condição. Mas se chegar a 350 milhões de pessoas é impossível, é possível chegar a 7 mil milhões de pessoas. E isso tinha uma vantagem muito grande, que é, estimam-se que 5% dos homens, que 10% dos homens sejam daltónicos em todo o mundo, daí os 350 milhões, mais 0,5% a 2% das mulheres. Por isso vamos imaginar que 7% da população mundial é daltónica. Eu tendo uma solução que chegasse a todos, mais do que levar uma solução não intrusiva e inclusiva aos tais 7%, eu sensibilizava os outros 93% para que havia pessoas que não viam as cores, ou seja, a sociedade tornava-se sensível a isto. E a melhor maneira de criar uma solução que chegasse a todos é co-criar. E eu digo sempre isto e é verdade. A Colored tem inevitavelmente um modelo de sustentabilidade, tem que o ter. Se existisse um estatuto, embora não seja ainda... não consigo imaginar o desenho certo daquilo que poderia ser uma empresa social. Eu acho que a área social tem efetivamente uma força brutal, não só por aquilo que é o bem que faz, qualitativo, mas aquilo que pode gerar quantitativamente, ou seja, é possível ganhar dinheiro e fazer o bem. E se conseguirmos encontrar um modelo que promova isso, certeza que nós vamos ter os melhores do mundo do lado do bem. Porque é um terceiro win na equação. Mas eu só conseguia fazer isso com a cocriação, com a partilha. Porquê? Porque uma linguagem que eu criei, chamada Colored, que são 5 símbolos gráficos que representam as cores primárias, eles só ganham vida se materializarem nos produtos dos outros. Ou seja, na Colored, o negócio não é o fim, é o meio. Porque eu só transacionando o meu produto no produto efetivo, neste caso um jogo Uno da Mattel, é que juntos vamos chegar aos daltónicos. Ou seja, é um projeto feito por pessoas e para as pessoas. A sustentabilidade ela é importante. O depender, e eu procurei desde a primeira hora ter um modelo de sustentabilidade independente, honesto, justo e democrático. Por isso, quando eu digo todo o crescimento, quando dizias todo o crescimento orgânico, de facto, mais do que a rentabilidade do projeto, era preciso garantir a consolidação de uma solução que o mundo não tinha. Por isso, tem que ser um processo em paralelo, porque isto podia crescer assim, mas ia morrer assim. Isto levando um processo de consolidação, havendo alguma sustentabilidade, havendo uma ambição grande, mas não ganância, nós podemos partilhar tudo. E então funcionamos com um modelo de licenciamento ajustado à dimensão das empresas para que seja justo, indexado àquilo que é 10 escalões que possa uma empresa que fature mais pagar um bocado mais e uma que fature menos pagar um bocado menos. Mas o que é importante é juntos levarmos isto às pessoas. E depois, naturalmente, e é consequência, e digo sempre, o lucro na Colored não é um objetivo, é uma consequência. Porque se é um trabalho feito de pessoas e para as pessoas, e conseguiu gerar impacto, e conseguiu provar-se, por exemplo, e vou voltar a pegar neste jogo, a Mattel, este jogo é o mais conhecido jogo de cartas do mundo. Em 2017, a Mattel contactou-nos, quis introduzir o Colored nas cartas do Uno, e eles já eram líderes de mercado, mas só no primeiro ano, no mercado americano, a Mattel aumentou as vendas deste jogo em 66%. Ou seja, é possível ganhar dinheiro
e fazer o bem. E dessa maneira foi com que conseguimos escalar sistemicamente. E a dimensão e a sustentabilidade da Colorete gere-se claramente com a escala. Mas temos tempo para fazer. Isto para todos os setores, e já estamos em variadíssimos setores e países, exceto para educação. Porquê? Porque a educação queria dar isto. Porque a educação é um pilar de desenvolvimento, as crianças de hoje vão fazer o mundo melhor amanhã, por isso se eu não quero discriminação, isto não pode ser só para alguns. Na educação tem que ser para todos. E tem que ser igual para todos. E como eu queria oferecer isto à educação, não poderia fazê-lo através de uma empresa, que criava uma série de resistências no processo. Criei uma ONG, que trabalhamos, somos 2 organizações, uma empresa normal, porque é uma empresa normal, e uma ONG que trabalha dedicada à educação, onde vamos muito mais além do que ensinar o código nas escolas de primeiro ciclo, vamos trabalhando no rastreio precoce de daltonismo, uma série de outras questões relacionadas com a causa, que o mundo também se tinha esquecido. Muito bem, muito bem. Eu já agora, antes de passar à próxima questão, ia deixar que as pessoas que estão a assistir colocassem ali algumas questões, quem quiser, para o Miguel, depois, dependendo do tempo, selecionarmos algumas perguntas para fazerem, para não ser só eu fazer as perguntas, obviamente. Né? Miguel... E não estão combinadas. Não, nem sequer sabes o que é que vai sair daqui. Portanto, mas isso eu nunca gosto de saber. Sim. Eu acho que também, acho que corre melhor assim, né? Portanto, claro. Agora, 8 anos de investigação e criaste algo extraordinário e simples. Agora, eu não me acredito que tenha sido uma linha reta. Houve seguramente muitos insucessos e fracassos. Queres falar deles? Houve. Mas sabes uma coisa? Voltamos à velha questão do cinzento, ou ser branco escuro ou preto claro. E isso foi uma coisa, assim, eu tenho mesmo, e sinto o privilégio de ter tido esta oportunidade. Porque ninguém tinha pensado nisto, porque os autónomos... Não interessa porquê. Mas eu digo isto porque, e falando na questão da inovação, como te estava a dizer, o facto de não teres algo que te possa comparar, ou à qual tu podes te comparar, ou influenciar, ou inspirar, isso é tudo bom. Faz parte e aprende-se com isso. Mas se tiveres uma parte que é o desconhecido, tu podes sair a correr desenfreado, sem a mínima ideia ou preconceito de que estão a ver, do que está a acontecer, do todo. E isso, essa liberdade é brutal e é ótima. Mas também tropeças e também tens que encontrar uma maneira de contornar determinados fracassos, como tu dizias, e a vida é feita disso também, e aí é que nós aprendemos. Houve muitas coisas que eu imaginei que poderiam ser fáceis e foram de uma complexidade extrema, ou até mesmo não consegui concretizar. E houve outras que eu achava que eram difíceis ou que nunca imaginaria ser possível concretizar tão rapidamente e foram fáceis. Mas eu acho que isso tem muito a ver também com o design. É muito raro, enquanto designer, seja a paginar um livro, seja a fazer um cartaz, seja a desenhar uma peça, seja qualquer coisa, é muito raro nós sermos surpreendidos pela positiva. Porque tu dizes assim, eu criei, isto está melhor do que o que eu imaginava. Quando nós dizemos que está melhor do que o que imaginávamos, é porque em alguma fase do processo nós perdemos o controle da coisa. Agora, pode ficar mal e nós não imaginámos, mas aí por desconhecimento ou por alguma falha da nossa parte que a coisa não funcionou. E isto, para te dizer o quê? Eu quase que antecipei alguns fracassos, algumas desilusões. E o facto de ser antecipado, o choque não foi tão rápido ou tão forte. Por isso, tenho algumas, vivo com algumas, não me dou por vencido nelas, e esses fracassos encontro sempre o lado do preto claro, por exemplo, e pensar, se calhar não era o momento certo, mas se calhar não era mesmo o momento certo, e já tive a oportunidade, e até do ponto de vista de implementações do Colorete,
me dizerem, consigo-te pôr à frente do fulano de tal, da organização tal, no país tal, que é um daqueles que eu imagino ser um big player a utilizar o Colored, mas também também o digo, assim, quero isso, mas não é agora, não estou preparado. E isso às vezes faz-nos não estourar-nos de frente. Agora, o que eu procurei sempre, isso é muito engraçado, e também fruto do caminho não ser um caminho conhecido, porque nunca ninguém tinha andado a criar uma linguagem física, analógica, no final do século XX, que é o transformar as dificuldades em desafios. E isto é engraçado, porque assim, se tu estás no resto do chão e queres subir ao terceiro andar, as escadas só são difíceis se tu tiveres o elevador ao lado. Mas se tu não tiveres elevador e quiseres subir, as escadas já não são difíceis, já são um desafio. E eu acho que essa é a parte mais, se calhar, racional, emocionalmente racional de olhar para tudo isto. Por isso, as frustrações existem, os desaires existem, as asneiras existem, porque muitas coisas falham por erros nossos e é fácil aceitá-los, se eles não implicarem o mal, mas que possa ser tudo olhado como algo que, sem ter que voltar à casa partida, conseguir sair na paragem anterior e ir à volta, mas também o aliciente isso. Agora, causa alguns cabelos brancos e alguns stress, mas o stress também eu acho que é bom. Muito bem. Tinha aqui uma pergunta, há um bocadinho até julgava que me ias dar cabo da minha pergunta quando pegaste no jogo do Uno, porque eu conheço a história, digamos, inicial da Uno, não sei se queres partilhá-la, né? Porque tu há bocadinho disseste, fui contactado pela Uno, mas foi aquilo quando veio o contacto da Uno, né? Houve algo antes, né? Eu sei a história, não sei se eu partilhaste alguns numa conferência que eu assisti. Não, eu não sei se a história é esta, porque estas histórias são tantas e eu às vezes até me esqueço delas e gostava com o contacto que tu fizeste no início. Sim. Mas é assim, o Uno, juntamente com as linhas de metro, juntamente com os lápis de cor, juntamente com as etiquetas de roupa, juntamente com 3 ou 4 implementações emblemáticas que eu conceptualmente as materializei na minha tese, ainda não imaginando que isto ia ser o que se tornou, mas imaginar os lápis de cor, até pelo estudo que fiz com daltónicos, a cor é importante numa criança para escolher um lápis de cor, o código já está nos lápis de cor. Nas etiquetas de roupa, para escolher a roupa, 90% dos daltónicos precisa de ajuda para ir comprar roupa e o código já está em algumas peças de roupa, nos metros da mesma coisa, etc. E esses exemplos todos apareceram publicados na minha tese, e o Uno também. Eu sempre vi, assim, isto tem que ir para o Uno, faz todo o sentido. E então, quando achei que a coisa já estava segura para não ser um fracasso, eu resolvi contactar a Mattel. E o caminho mais próximo era a Mattel Portugal. Isto já não sei, em 2014. E contactei a Mattel Portugal, tenho uma ideia, isto já está implementado em alguns sítios, não eram tantos como agora, mas já tinha algum historial e alguma credibilidade, até pela área científica, que fez através de uma série de artigos científicos que validaram isto. E mandei aquilo para a Mattel, quase que um dossiê, um manifesto de intenção com exemplos. E recebi deles uma resposta que foi: isto é uma ideia bestial, é altamente, não há outra no mundo e não sei o quê, mas não é a altura, não é preciso, não é possível. Uma coisa assim falha-me o termo. Ou seja, o que é que eu fiquei a pensar? Que eles até gostaram, mas era tão inovador e tão fora, tão disruptivo naquilo que era o normal, e ainda para mais uma coisa para incluir daltónicos, quando ninguém queria saber ou fazer ideia do que eram e de quantos eram. Parecia que não tiveram coragem de mostrar à casa-mãe aquilo. Curiosamente, o Colored foi ganhando mais notoriedade,
até que eu fui contactado diretamente pela casa-mãe, ou seja, pela Mattel nos Estados Unidos, quando a Mattel Portugal nem fazia ideia. E foi giro porque fui eu que avisei a Mattel Portugal do estão a ver, lembram-se quando vocês disseram que isto não era oportuno, é agora oportuno, vamos avançar. Não foi numa de Claro. criticar, mas foi interessante. E teve uma coisa que para mim, e às vezes é nestes pequenos momentos que nós sentimos que aquele caminho faz sentido, passa a redundância, e que acreditamos, porque tenho isto tão presente no meu dia a dia que eu acho, se calhar não valorizo tanto aquilo que já fizemos, que já conquistamos, com o que na realidade já conquistamos. Mas quando a Mattel me contactou, do lado dos Estados Unidos, marcámos uma série de conferências pelo web, como estamos a fazer, reuniões de trabalho. O gabinete de design da Mattel tinha 40 designers séniores, 40 criativos. E eu perguntei-lhes, vocês tantos designers aí, porque é que vocês vêm a Portugal buscar uma solução que foi um português que criou? E foi incrível, porque eu já tinha isto em vários setores, menos naquele que era o que me faltava validar, naqueles setores mais críticos. E a Mattel diz-me assim, mas para que nós fazermos isto? Criámos uma coisa nova. Se isto funciona, se isto é incrível, se isto já está em todo lado, nós queremos fazer parte da solução. E aí eu tive a certeza que mesmo na vertente do segundo setor, do setor empresarial, naquilo que é a materialização do código nos produtos, estava entendido e estava aceito. Curiosamente, este joguinho de cartas com o Colored e o jogo Uno tem 46 anos. Fruto desta publicação ou desta edição com o Colored, a Mattel conseguiu ter o jogo Uno no museu, uma coisa que eu nunca tinha tido, porque foi uma prova, um museu de design no Smithsonian Design Museum em Nova York, em que mostraram produtos que se transformaram em produtos do bem, ou seja, para chegar a mais pessoas, e apresentavam o Uno de 1971, quando foi que ele nasceu, e o Uno de 2017, quando ele se tornou mais inclusivo para os daltónicos. E é engraçado, porque tudo isso, o nosso sucesso também é o sucesso dos outros, e quando o sucesso dos outros é feito com algum do nosso produto, do nosso trabalho, a coisa é muito gratificante, e foi giro porque a Mattel ganhou uma série de prémios por causa da integração do Colored no jogo. Muito bem. Agora, pessoas de sucesso normalmente possuem hábitos e rotinas. Quais são os teus hábitos e as tuas rotinas que de alguma forma tu tens e que até potenciam resultados? Como é que tu te concentras quando precisas de ter mais ideias, quando precisas mais de inovação? Que hábitos e rotinas é que tu tens diariamente? Os designers, por natureza, são preguiçosos. Mas eu acho que essa preguiça aguçou o engenho, porque nós trabalhamos para não ter trabalho. Se o designer não fosse preguiçoso, os carros não tinham vidros elétricos, as televisões não tinham comando. Por isso, todo um processo, o meu dia-a-dia é um dia-a-dia muito diversificado, mas com as rotinas normais daquilo que é. Eu prefiro despender o tempo a fazer uma coisa que me dê prazer do que a escolher que roupa vou vestir, por exemplo. Mas, sou uma pessoa que gosto essencialmente de estar com pessoas, sejam pessoas que eu não conheço e tenho a felicidade de viajar muito e de estar com muita gente, e que por momentos, e pessoas que nunca mais vou ver na vida, mas que nos cruzarmos no LinkedIn lembramos-nos uns dos outros. Eu acho que é o que nós levamos daqui, é a relação que temos com as pessoas. Mas tenho as rotinas do cão, não precisa ser à hora X nem à hora Y, mas tenho, gosto muito de passear pela cidade. Eu vivo no centro da cidade e passear e ando muito, gosto muito de futebol, de ver futebol. E depois sou uma pessoa sem grandes coisas. Muito bem. Com uma boa garrafa de vinho e meia dúzia de amigos está ótimo. Muito bem, excelente.
Portanto, trabalhas com paixão, a maioria das pessoas não trabalha a fazer o que gosta, não é? Portanto, não sei se concordas, mas há muita gente que não faz aquilo que gosta. Que conselho darias a alguém que está a começar uma carreira ou um percurso profissional? Assim, efetivamente e infelizmente há pessoas que não fazem aquilo que gostam. Agora, o que eu acho, isto vale o que vale, é que, ou que eu questiono, em alguns casos, claro está, e vale o que vale, é se elas em algum momento se pararam para pensar se o quanto seria difícil ou fácil fazerem o que gostavam. Porque também as pessoas acomodam-se, não gostam, mas acomodam-se e deixam-se estar, até que depois é muito mais difícil de trocar, isto sem risco, claramente. Agora, o que eu acho que é importante é nós pensarmos que o dia começa quando nós nos levantamos. Não é ficar à espera do fim do dia para começar o dia efetivo, porque aquelas 8 horas é um terço do nosso dia. E se tirarmos prazer disso, temos histórias para contar, e o bom é nós termos histórias para contar, não é dramas para partilhar, é histórias para contar. O que é que conselho eu dou? É assim, eu tive a felicidade de ter uns pais de uma família normal, com uma família normal, isto em 80 e tal, eu dizer ao meu pai e à minha mãe que queria ser designer e ninguém sabia escrever a palavra designer, e eles sem questionar muito, perceberam que havia ali uma vontade grande nisso. E por isso, todo esse processo, seja aquela questão de empreendedor, ou que é uma palavra horrorosa de dizer, mas mais do que tudo, o que eu acho é tentarmos fazer aquilo que gostamos de fazer. E isso, tirar partido do que fazemos, daquilo que podemos fazer, e tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso ajuda-nos a conseguir gerir bem e aproveitar o melhor de tudo. Agora, conselho para quem está agora a começar, é assim, procurem mudar paradigmas de muitas coisas. Eu era miúdo e li uma frase que me marcou muito e que me acompanha, não penso nela todos os dias, mas que me faz mexer muito no meu dia-a-dia. E uma frase que se calhar até ali antes do tempo, mas marcou muito, e que dizia somente isto: existir é suficientemente escasso. E eu acho que isso é um bom modo de viver, seja ele em contexto profissional ou social, seja de qualquer modo, que é mais do que nós podemos fazer muito mais do que simplesmente existir. E se fores fazer muito mais, seja pela sociedade, que eu acho que temos que o fazer, seja por nós e nas 24 horas do dia, ser resiliente, ser humilde é muito importante. E estas novas gerações, um bocadinho, depende também da área de formação, mas vêm com alguma formatação e com alguns vícios que a academia lhes traz e que eu acho que às vezes perdem-se grandes ideias por falta de humildade. O trabalhar em equipe, que é essencial. É tão bom ter alguém com quem brindar o sucesso, mas também ter um ombro para brindar o insucesso. Saber partilhar isso. E saber partilhar a paixão. Não obrigarem que os outros gostem como nós gostamos, mas fazê-los sentir o prazer que nós temos. E isso é contagioso, não tenho dúvidas disso. Estamos a terminar, para depois passarmos a algumas questões das pessoas que estão a assistir, mas eu li numa entrevista tua, portanto, só para mostrar que fiz o trabalho de casa, andei a averiguar, apesar de já conhecer muitas histórias tuas, mas onde tu dizias, quero 10 minutos como o Mark Zuckerberg para lhe falar de Colorado. Portanto, eu acho que o Zuckerberg, acho que é daltónico, né? Portanto, é um dos daltónicos. Agora, não sei se este é um dos líderes que te inspiram ou não. Que líderes é que te inspiram, ou que te inspiraram, ou que te inspiram hoje em dia, e que características é que mais valorizas neles? Pá, eu agora vou-te dizer uma coisa que pode soar a clichê. É assim,
tenho muitas pessoas que me inspiram e que me continuam a inspirar. Eu não sei se são líderes ou não são líderes, mas são pessoas que me mostram, que me dão e que me fazem ver aquilo que eu acho que é importante para mim enquanto pessoa. Não, com todo o respeito por ele, e vou querer os 10 minutos com ele, pá, não tenho uma relação de inspiração com o Zuckerberg. Como eu te ia dizer, clichê, pá, o meu pai para mim é uma inspiração muito grande, mas também a minha mãe, mas também os meus amigos. Eu acho que nós temos que ser inspirados pelos momentos que vivemos e pelas pessoas com quem partilhamos aquilo que são as nossas dores e as nossas alegrias nesse processo. E às vezes muito próximo nós temos quem nos inspire isso. Agora, pá, naturalmente há aqueles nomes. Eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, o Yunus, que foi o Prémio Nobel da Paz, uma pessoa que me inspira-me, mas uma história dele, um livro dele também me inspira, mas o que eu gosto é de ouvir e sentir as pessoas. Tenho tido a oportunidade de conhecer gente incrível, tenho a oportunidade de acompanhar dentro daquilo que é possível o crescimento de muitas organizações do bem, como eu costumo dizer, isto não no sentido de que as outras são do mal de todo, mas que conseguem ser disruptivos na mudança de paradigmas, e isto na área social é muito importante, e a maneira como a malta nova também está a aderir a tudo isso também é inspirador, mas pá, não tenho aquele. Muito bom. Se calhar, só uma última questão e passamos mesmo às perguntas que estiverem ali. Eu acho que nunca como hoje necessitamos de grandes líderes. Nós olhamos para os países e o que é que vemos, não é? Achas que há esperança quando nós vemos, até digamos, em múltiplos países, algumas lideranças, eu direi, assim, catalogá-las? Com a devida... Como é que eu vou dizer isto? A palavra, até nesse aspecto que tu falas, a palavra líder é uma palavra que eu, pessoalmente, fora de um contexto, que seja um contexto positivo, a palavra líder ela também é depreciativa, ou temos sempre uma imagem que, se eu te perguntar quais são os líderes do mundo hoje que estão à frente de países que tu reconheces como um bom líder, tu vais ter 3, 4 segundos para pensar num e para dizer. Mas se eu te perguntar, diz-me aí um líder mau, tu em 3 segundos dizes logo o Trump, o Bolsonaro, por isso nós temos sempre uma imagem dessa questão do líder, que a sociedade, fruto de não pensar nas pessoas, acabou por conotar o líder muito no sentido positivo. E o trabalho que vocês fazem de liderança não tem nada a ver com isso, aliás, inverte precisamente isso, e eu gosto, e pelo que eu vou acompanhando do vosso trabalho. Agora, com todas as dificuldades que o mundo vive neste momento, e eu tive a oportunidade de ser posto em alguns palcos ou em alguns momentos, seja nas condecorações, seja que não procurei nunca isso, são consequências também, mas de perceber e de analisar isso, são as pessoas, são pessoas, e com tudo isto que nós vivemos, mesmo com tudo isto que vivemos, ambiental, social, esta questão da pandemia, assim, eu acho que é um privilégio nós vivermos este momento que estamos a viver. E digo isto porque nós nunca estivemos tão próximos enquanto elemento da sociedade, somos 1 sobre 7 mil milhões de pessoas, ou seja, de poder fazer alguma coisa para que o mundo seja melhor, e isso é impressionante e fácil dentro daquilo que é cada um de nós. Eu, com o Colored, não imaginava que ele fosse dar no que deu quando o criei, e tudo aquilo que tu falavas há bocado quando estavas a introduzir esta conversa, aquilo tudo é importante, aquele currículo, vale o que vale, claro que é importante, é motivador,
Mas também é importante ver que uma coisa tão simples como um código que eu criei há 1.000 ou a 9.000 quilómetros daqui, em Córdoba, na Argentina, que a mãe dele me encontrou pela internet, e o miúdo daltónico sofria horrores na escola, chama-se Juliano, e eu mandei-lhe materiais, porque o que é que eu lhe podia fazer mais? Mandei-lhe lápis, mandei-lhe desenhos, mandei-lhe alguma informação sobre o código, e o miúdo fez um trabalho que apresentou na escola à professora e deixou de ser um miúdo rejeitado, deixou um miúdo discriminado e até chamado de burro quase, porque não via as cores. Alguém que tem uma história diferente para contar, por isso conseguiu inverter aquela posição por causa do Colored. E o Juliano hoje, que correspondemos, já tem 12 anos, reza por mim todas as noites e chama-me anjo da guarda, ou seja, isso tudo é o mundo em que vivemos também, e eu acho que é esse lado do mundo que nós temos que olhar, e é por esse lado do mundo que temos que olhar, e não tenho dúvidas que se conseguirmos mudar um bocadinho o paradigma, que eu acho que podíamos aprender algumas coisas com esta quarentena e com esta pandemia que estamos a viver, acredito que vamos ter um mundo melhor, não tenho dúvidas disso. Muito bem. Miguel, eu vou passar aqui às perguntas, de qualquer das formas, eu não sei se estás a ver aí o chat, mas não, eu acho que... Como é que se vê o chat? Aí do lado direito é só ativá-lo, mas eu, digamos, grande parte é a elogiar-te e a dar-te os parabéns, ou seja, é muito a lógica de grande visão, história tremenda, muita gente brilhante, muito interessante, gigante criação de sustentabilidade, toda a gente a felicitar-te e a dar-te os parabéns, não há assim muitas questões. Portanto, tenho aqui uma da Anabela, quão maravilhoso é conhecer pessoas boas, grandes e com excelentes valores. Mas está aqui uma pergunta que eu acho que é do Edgardo, que diz: o que deve fazer uma pessoa que pode ter uma ideia inovadora / fora da caixa e não tem apoio, nem sabe o caminho, porque nunca foi feita essa visão da pessoa? O que deve fazer? É assim, eu quando fui do Colored, se eu fosse ficar à espera que alguém valorizasse isto, sem eu mexer alguma coisa, eu se calhar ainda estava à espera. Isso é uma vantagem que os dias de hoje têm também, é que nos obriga a ter que ter mais do que uma boa ideia. Uma boa ideia não é suficiente, é preciso ter uma boa ideia e conseguir materializá-la. E materializar uma boa ideia sozinho é muito complexo. Como aquelas velhas, aquelas figuras dos desenhos animados, eu lembro-me de ser miúdo e ver aquele inventor que sozinho faz um foguetão para ir à Lua. Um tipo sozinho não consegue fazer um foguetão. Por isso, uma boa ideia, salvaguardando tudo aquilo que são os direitos de quem tem a ideia, e isso é importante, até mesmo para a proteção daquilo que é o crescimento da nossa ideia. Porque se temos uma ideia e só queremos guardar para nós, não interessa para nada, porque nunca vai servir ninguém. Por isso, a melhor maneira, e é muito engraçado, e um segundo vai explicar bem isso. Quando eu terminei a minha tese, antes de a terminar, eu não sabia o que tinha nas mãos, mas eu sabia que era uma coisa boa e que tinha potencial. Por isso eu tinha que proteger aquilo. E fui falar com um dos melhores, craques a fazer proteção de propriedade intelectual, de patentes, tudo isso, porque eu não percebia nada disso, e não percebo, mas também há quem tenha as competências para fazer, e é a melhor coisa, é o dinheiro mais bem gasto. Fui ter com um advogado e disse: olha, eu tenho aqui isto, eu não sei se isto é possível, se faz sentido ou não faz sentido proteger, mas eu queria proteger isto. E assim fizemos, protegemos a tese, depois fiz a defesa, porque eu tinha aqui a proteger antes de a tornar pública, porque senão ela perdia a autora inventiva, e isso é preciso ter atenção, o estado da arte e a autora inventiva, porque a nossa ideia pode passar a não ser só a nossa ideia. E depois de estar protegido, o advogado disse-me uma coisa que eu ainda hoje, isto foi em 2008, ainda hoje isso é muito importante no processo, que foi: Miguel, está aqui isto protegido, temos isto tudo protegido, nunca se protegeu nada assim no mundo, mas há aqui duas coisas. Primeiro, partilhe rapidamente esta ideia.
a melhor proteção que podemos dar a uma ideia é divulgá-la. Divulgá-la. Porque se ela estiver associada a nós, assim, está ali registado e marcado quando é que ela foi, e vai entusiasmar mais gente. E depois outra coisa, é que vão copiá-la, dizia-me ele. Eu disse, mas então eu estou a pagar a proteção de uma ideia e está-me a dizer que vão copiar. E ele, mas isso é bom. Porque se copiarem é bom sinal. Porque só se copiam as boas ideias. As más ideias não se copiam. Por isso, você há de estar sempre 3 momentos à frente. Por isso, uma boa ideia é para materializar. Sozinho é difícil. Escolher 2, 3, 4 pessoas que não vejam a mesma coisa que nós. Porque é importante olhar de 360 maneiras para o mesmo objeto, complementar e partilhá-lo. Se for boa, ela vinga. Agora, é preciso ter muitas ideias para ter uma ideia boa, mas isso também faz parte. E às vezes nas más ideias, no momento, noutro tempo, podem ser boas ideias e reaproveitáveis. E é um processo muito engraçado, reciclar ideias. Muito bem. Está aqui outra questão do Rodrigo Ribeiro, que diz: olá, chegaste a usar algum crowdfunding ou algo parecido? O que pensas da ideia? Agradeço. Suponho que nunca quiseste, digamos, nada com financiamento, não, suponho. Nós nunca entramos num crowdfunding porque era um processo muito complexo quando uma equipa é pequena e a ambição é grande. Porque ou era uma coisa muito curta no tempo para uma solução pequena, ou então era necessário explicar, porque nós trabalhamos com o mundo todo. Isto faz sentido no mundo. Mas, por acaso, estamos neste momento com um processo de investidor social para executarmos um modelo de expansão de um modo muito mais proativo. Mas até agora, e é focalizado num setor, claro, que é a expansão internacional do código, mas é engraçado. E o dinheiro é importante, mas ele não é tudo. E ele pode se virar contra nós, porque eu há 5 anos atrás, ou há 6 anos, ou há 7 anos, porque é muito, vêm sempre as capitais de risco ter connosco, as privadas, as públicas. Lembro-me em 2014 ou 2015, capitais de risco queriam investir dinheiro no Colareiro. E eu disse que não. E disse que não é porque eu tinha dinheiro, porque não temos dinheiro. Vivemos dentro da lei, em todos os aspectos, sem falhas nenhumas, mas é um processo de sustentabilidade ainda a consolidar. Mas disse que não ao capital de risco por uma razão. É que se me tivessem metido €500 milhão em cima da mesa em 2005, o projeto tinha morrido. Tinha morrido porque eu não sabia o que fazer com aquele dinheiro. Por isso eu ia comprar um problema. Ia me preocupar mais com aquilo que era o dinheiro do investimento do que na realidade aquilo que era o produto do investimento. E ter essa capacidade. Eu há bocado falava do emocionalmente racional e agora falo do racionalmente emocional, de saber dizer não, como por exemplo, é importante, como por exemplo exclusividade. Nós trabalhamos com todas as organizações, entidades, empresas que usem a cor no seu produto. E já nos aconteceu grupos de setores de mercado virem ter connosco e dizer: nós pagamos 10 vezes mais do que o que vocês querem, mas no nosso setor nós queremos ser os únicos durante 5 anos, os próximos 5 anos. E nós dizermos não. E dava-nos muito jeito, 10 vezes mais do que o valor. Mas se isto é para todos, tem que ir por todos. A exclusividade num setor era congelar, era matar o produto nesse setor. Por isso, saber resistir à tentação, mesmo que sejam esses apoios, a maneira que é o custo-benefício que vou tirar disso e o processo de sustentabilidade que lhe temos de dar. Mas para projetos, independentemente do projeto e da sua dimensão, o crowdfunding é algo interessante de ser pensado, mas com uma perspectiva não para sanear as dificuldades do momento, mas para consolidar uma ideia que depois tenha que escalar.
Muito bem, a Karina Pereira coloca aqui uma questão também, que quando começou a partilhar a sua ideia com as pessoas, o que é que elas lhe disseram? Apoiaram ou não? Digamos, quando estavas no início da Apoiaram. É assim, e aí, enquanto no processo de desenvolvimento da tese, nos 8 anos, eu ia partilhando isto com quem me era muito próximo, com a família, embora as pessoas olhavam para isto como uma tese. E muitas delas, se calhar, olharam como uma tese de um tipo preguiçoso que está a demorar anos a mais para fazer a tese. Mas também explicar que não era bem isso, também não ia perder tempo, nem tampouco foi uma pergunta. Agora, isto sem falsas modéstias, eu nunca ouvi dizer mal do Collaré. Mas porque na realidade isto sinceramente eu não lhe encontro nada de mal, com nenhuma contraindicação. Aqui a questão não será dizer mal, mas sim não apoiar do tipo, isso é uma ideia muito gira, mas não me interessa para não, sim, mas era aí que eu ia chegar. Mas isso ouvi algumas dessas coisas, aliás. Logo no princípio diziam daltónicos, isso não existe, é como enterros de anão, nunca vi nenhum, por isso não é preciso. Eu fui ouvindo muitas coisas dessas, mas eu ouvir os daltónicos de todo o mundo, eu tenho relatos incríveis de todo o mundo a perceber, a reconhecerem a importância disto e o quanto isto lhes era útil, só por si já era uma vontade grande de o fazer. Mas de facto também tive aqui uma sorte, vamos lhe chamar assim. Mal eu terminei a minha tese, eu dediquei 1 ano para validar cientificamente esta solução. Ou seja, eu sabia que era uma solução que tinha muito impacto, ou que poderia ter um grande impacto e poderia ser um bom contributo para a inclusão dos daltónicos na sociedade. Mas uma coisa era eu dizer, outra coisa era a comunidade científica a fazê-lo. E então escrevi 9 artigos científicos que submeti a 9 congressos internacionais em diferentes áreas, em que todos eles aprovaram e publicaram o meu artigo. Ou seja, o reconhecimento do código surge pela área científica, que levou isto a mídias de referência, não a mídia mais, não sei como dizer, e então foi a comunidade científica a fazê-lo. E acabou por ter um impacto muito grande na imprensa, desde o Le Monde, o El País, o National Geographic, a Folha de São Paulo, alguns a falarem sobre isto. As pessoas já olharam para isto como uma coisa, não, isto já apareceu ali, já é reconhecido, já está validado, o que se calhar retirou aquela espontaneidade de dizer, isso não interessa para nada. Mas a resistência ao desconhecido, ela existe, ainda hoje existe, que não se conhece, mas o que é que isto quer dizer amarelo? Há alguma resistência ao desconhecido, mas isso também faz parte do trabalho que nós fazemos, que é sensibilizar, educar, divulgar, mostrar implementações e a sua transversalidade, e se calhar deve haver muita gente aí a que não achar uma solução tão óbvia, mas isso é normal. Faz parte. Claro. Muito bem, Miguel, queria-te agradecer imenso, digamos, a tua partilha, né? Eu acho que está um bocadinho alinhado com aquilo que é a visão até da própria Academia de Liderança, né? Nós, no fundo, aqui queremos ajudar a construir exemplos humanos que, de alguma forma, mostrem que é possível liderar organizações, projetos, pessoas e até a própria vida pessoal através do exemplo e da aplicação dos valores, obtendo os resultados pretendidos. E tu és, nitidamente, digamos, alguém que, digamos, preconiza isto que nós defendemos aqui. Aquilo que nós defendemos é que ter excelentes líderes nos espaços de intervenção onde eles estejam, portanto, seja nas escolas, nas famílias, nas empresas, nos países, eu acho que é um contributo importante para podermos provocar um impacto e uma mudança gigantesca rumo a um novo mundo, e eu acho que a um mundo melhor. No fundo, é isso que nós também defendemos aqui dentro do Wave da Power, e é isso que tu defendes dentro da tua organização, e eu quero te dar mais uma vez os parabéns.
vou prometer visitar-te no Porto Quando em breve. tu e quem quiser, E eu digo sim a tudo. eu sei, Eu eu acho que sei. quem perde um segundo pelo meu projeto merece o meu tempo todo. E para quem nos está a ouvir e a ver, não sei se isto faz parte ou se posso fazê-lo, Podes, estou tudo. totalmente Podes disponível para aquilo que acharem e que eu puder ajudar, podem contar comigo e é muito fácil apanhar. Muito bem. É muito Miguel, fácil. muito obrigado mais uma vez. Eu vou então Obrigado. só Bom fim de pôr semana a todos. o vídeo final para terminar e, portanto, que é o vídeo que iniciou, para encerrarmos. Um grande abraço e até breve. Ok. Tá bom? Jorge, um abraço. Um abraço e obrigado. Obrigado. In the morning, I wake with that feeling. Feeling like there's something else. And I can see through it. I ain't gonna spend more time. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. Day by day, things keep on moving. Just gotta give them the right direction. Let your dreams be your goals. Let your life be your dream. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power.